Estou começando a gravar, tá? Comecei a gravar aqui já. Então, a matéria de hoje aqui, dia 22/4, né? Como eu disse antes, essa vai ser, tipo, a última matéria antes da... Para finalizar um conteúdo que já serve para uma prova completa, né? Uma provinha, uma avaliaçãozinha que tem conteúdo já, né? Então, eu vou tentar dar uma freada no conteúdo para não ter que ficar passando matéria que depois vai ter que ser revisada, né? Então, eu vou passar essa matéria de hoje. Vou dar uma freada. Tá joia? Aí, na aula que vem, eu vou fazer uma lista de exercícios já para vocês, valendo como... Aí, no caso... simulado de prova. Olha, eu falei errado, tá? Vai ser um simuladinho de prova e tal, para ficar susto. Ficar todo mundo ciente das coisas. Então, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Nas próximas aulas vai ser mais revisão de conteúdo. Porque eu não acredito que a gente vai ficar mais um mês de quarentena, certo? Caiado fizer isso, eu vou lá falar, bom, Caiado. Você já viu o Caiado, gente? O Caiado tem 2 meses. Eu te ajudo, eu seguro. Toda vez que eu fico perto do Caiado... Não duvide, não duvide. Eu já vi ele algumas vezes. Toda vez que eu fico lá perto do Caiado, eu fico com medo, assim, dele cair, cara. Porque se ele cair, não levanta mais. já ficaram perto dele, já, olha os absurdos. Já entrei, já fiquei perto dele. O cara é um languirão, tamanho de um sei lá o quê. Então, aí as pernas dele é fininha, as pernas dele é um cambito, assim, ó. E a barriga dele também é fininha, aqueles caras que afinam a barriga, assim. A cabeça dele é gigantesca, gente. Fica parecendo um bonecão de Olinda. A cabeça dele é muito grande. Aí eu fico, se ventar... Cara, então é igual um sorvete. A primeira vez que inventar esse cara cair, ele não levanta mais. Vai mandar Parece um sorvete, ele. Parece um sorvete, exatamente. Pessoalmente, ele é um... Enfim. Olha lá, então vamos lá. Ofensas à parte, nosso querido governador. Vamos lá, então. Oi, eu tô filmando aqui, tá? Vai pro YouTube tudo. Aqui, ó, mecânica. Mecânica dos fluidos. Então, gente, vamos lá aqui, mecânica dos fluidos, né? A gente tá vendo cinemática, né? Fluidos em movimento. Hoje nós vamos falar de quê? Energia. Deixa eu fazer um negócio que foi sucesso, né? Sucesso aqui na rádio brasileira. Abriu e fazer já o slide junto com vocês, eu anotando as coisas que são mais importantes de dentro da leitura, da nossa aula, da nossa matéria, tá certo? É isso. Galera. Já vou fazendo um slidezinho já para vocês. Vocês já vão ficando felizes. Eu também. Todo mundo fica sussa, todo mundo fica bem. Correto, pessoas? Gente, liga aí para os colegas de vocês. Estou achando muito pouca gente nessa aula, viu? Liga aí, liga para a galera aí. Ajuda eles. Slide 01. Dia 22. Ai. Liga aí, gente. Liga para esse povo. O povo matando a aula. Pô! Eu vou fazer essa chamada assim, de rocha, né? Uma chamada braba aqui, vocês vão ver. O povo tá matando aula, Aragão. Hoje tem alguma live desses cantores sertanejos, coisa assim? Não, né? Só da Joelma, do Chimbinha. Pô, o maior guitarrista do mundo vai tocar hoje? Não, só a Joelma. Só a Joelma? Então. Então vamos lá. Cinemática. A aula de hoje, né? O conteúdo é o quê? Cinemática ainda, né? Cinemática. Oxi, 2 pontos. Equação de Bernoulli. Isso, Bernoulli. Bernoulli é uma família de matemáticos. Tem uns 5 Bernoulli diferentes. Acho que é um só, sabe? Mas só que um inventou aquela equação de Bernoulli que é uma equação diferencial de Bernoulli, né? Aí o outro cara fez um pedaço do cálculo, o outro cara fez um era advogado e fez isso aqui, que acho que o advogado é que fez essa parte de trabalhar com hidrodinâmica, né? Cinemática, né, dos fluidos, né? É um monte de Bernoulli, uma família de gênios aí. Cinemática dos fluidos, a equação de Bernoulli. Então, hoje nós vamos ver, esse é o conteúdo, tá bom, meus queridos? Qual é o conteúdo de hoje? Equação de Bernoulli. Lembrando que a cinemática, né? Lembra do slide passado? A cinemática, grande parte dela, pelo menos o entendimento principal dela, é você entender a equação da continuidade, que nós já vimos na aula passada, né? Tem até que tirar dúvida do colega aí. Vou tirar mais pro final da aula, ou então privadamente. Né?
Oi? Acho que foi dentro da casa de alguém isso, né? Então, a equação da continuidade, né? E a equação de Bernoulli, essas são as nossas duas matérias, essas são as coisas importantes aí que tem dentro de cinemática. Porque depois disso aí, a gente vai falar sobre perda de carga, problemas nos dutos, né? A gente vai falar de coisas mais específicas, mas inicialmente aqui a gente vai falar de cinemática dos fluidos ainda, né? Então a gente vai ver, o colega está pedindo código dos fenômenos de transportes noturno, ele está falando ainda de quê? Google Class. Ele tá falando de Google Class. Oh, meu Deus. O Renan já entrou aí? Renan, você tá aí? Ele tava me pedindo Já, o código. Matheus. Ah, tá, beleza. Renan já entrou. Obrigado. Fenômeno do transportes. Então, vou colocar aqui, vou tirar a foto. Eu já tirei essa foto 1000 vezes, né? Eu quase decorei esse número já. É o Diego Ramos, o colega. Tomara que ele consiga. É porque eu acho que o pessoal, eu acho que a maior parte está achando que os links estão nesse Google Class, né? Bom, vamos lá, equação de Bernoulli. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu passar esse material aqui de lista, né? Equação de Bernoulli. Ó, também conhecido como equação da energia para regime permanente. Eu vou colocar esse nome aqui também, que nome bonito, né? Equação da energia. É verdade, equação da energia para regime permanente. É verdade, isso é muito verdade. Equação da energia, disso que a gente vai falar hoje, para fluido permanente. Gente, o que é que fluido permanente? O que significa fluido permanente? Alguém pode me explicar? Era da aula passada e retrasada já. 2 aulas vendo isso. Fluido permanente. É um tipo de escoamento, né? Escoamento e o nível permanece o mesmo. Entra. Não sofre alteração. Não sofre alteração, O que não sofre alteração? O nível? Nível da Não. água seria aí um recipiente, não? Não, as propriedades do fluido. Qualquer propriedade não sofre alteração com o tempo, num ponto. Você olha lá num ponto lá do fluido lá, você olha lá, tem um balde, né? Você olha lá no cantinho do balde, assim, você vai olhar assim, o fluido que tá ali agora, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Daqui a 1 hora vai continuar sendo 10 metros por segundo naquele lugar. Trata do fluido não compressível? O que tem o fluido não compressível? Se trataria disso? Não. Fluido não compressível pode estar escoando de forma permanente ou variada. A água pode escoar de forma, né, permanente ou variada, né? O escoamento permanente, esse regime de escoamento, né, que é o permanente, esse tipo de escoamento que é o permanente, ele tem a ver com as propriedades do fluido não mudarem com o tempo, no mesmo ponto, né? Então, você pega ali na boca, onde está saindo a água, a velocidade ali é sempre a mesma, independentemente da hora que você vai olhar lá, né? A velocidade está sempre a mesma. Então, você fala que o escoamento, que o tipo de escoamento é o escoamento permanente, tá entendendo? A gente vai falar... Fala. Seria, vamos supor, uma torneira ligada, né? Igual o senhor falou, a torneira ligada, a mesma quantidade de substância que entra é a mesma que sai? Seria isso ou não? Para manter o nível ou não? Isso aí, né? Contribui para um escoamento permanente. Mas você pode ter a mesma quantidade entrando e saindo e ali dentro tem um escoamento turbulento, né? Então, as propriedades do fluido vão estar variando de forma aleatória, que também pode acontecer, tá? São coisas diferentes, tá? Os tipos de escoamento e o regime de escoamento. Tipo de escoamento pode ser permanente ou variável e os regimes são turbulento ou laminar. E aí tem o intermediário, né? Lembra do número de Reynolds e tal? Pelo visto eu vou ter que fazer pergunta teórica lá na prova, né? Que vocês não estão aprendendo. Gente, escoamento permanente. Escoamento permanente! Tá ok? Escoamento permanente. É que as propriedades são... A viscosidade, por exemplo, não muda com o tempo num ponto. Você olha lá para aquele ponto lá do fluido, a viscosidade está sempre do mesmo jeito. Está sempre a mesma. Porque, teoricamente, ela poderia variar, né? Pensa na viscosidade. A viscosidade de um fluido ela é altamente dependente da temperatura do fluido, né? Pensa no piche, por exemplo, né? Piche sólido é quase sólido. Piche frio, né? É quase sólido. E piche quente é um fluido bem
bem maleável, né? Então, em geral, a viscosidade depende da temperatura, né? E aí você vai ver o seguinte, imagine que você tem um escoamento de piche, a temperatura está variando muito no dia. É claro que as propriedades do fluido vão variar com o tempo, né? Esse escoamento seria permanente? Não, seria um escoamento variado. Por quê? Porque a propriedade do fluido, viscosidade, varia com o tempo. Em escoamentos permanentes, as propriedades não variam com o tempo. A água é um exemplo de fluido permanente, no caso? A água pode, fluidos, olha, ser permanente ou variado é uma propriedade do tipo, é um tipo de escoamento, entendeu? Tem a ver com o jeito de que escorre o fluido, entendeu aí, Igor? Não tem a ver com o fluido. O fluido, não está certo falar o fluido tem escoamento permanente. Não. A água, ela pode circular de forma permanente ou de forma variável, né? O senhor está dando o exemplo do pinche, certo? Pela diferença de temperatura. Sim. No caso, então, se for uma temperatura, só uma temperatura, no caso, cravada naquela temperatura, com o fluido, ele passa a ser permanente, no caso. O senhor está querendo falar ou não tem nada a ver com isso? Você está propondo um caso que deveria ser analisado, né? Mantendo a temperatura constante, de novo, o escoamento pode vir a ser permanente, sim, mas pode ser variável ainda também, se outras propriedades variarem, né? É isso, gente. É uma coisa muito simples. Variou as propriedades? Variou. Variou no tempo a propriedade num ponto. Pega um ponto do fluido. Variou a propriedade com o tempo? Se variou, é variável o escoamento. É simples assim. É aquele exemplo da aula passada, não sei se foi o Guilherme falou, se a torneira, você liga a torneira, desliga, liga, desliga, então tá variando a propriedade. Então seria Perfeito. variado. Exatamente. Então, exatamente o que o colega falou aí. Liga, desliga a torneira, está variando lá, por exemplo, a vazão, né? Que tem a ver lá com a área, com a velocidade. Claro que se a área não está mudando, né? A velocidade está variando. Se a velocidade está variando, então o escoamento é variável, né? Isso. Então, tá certo. Aí o escoamento é permanente quando não é variável as propriedades. E por que a gente estuda, gente, fluido permanente, então, escoamento permanente? É porque fica mais fácil de estudar, ué. Se as propriedades estão lá para você medir e passa o tempo, elas continuam as mesmas, né? É mais fácil para você estudar, ué. É simples assim, a justificativa é bem simples. A gente vai estudar fluido permanente, se estuda fluido permanente na graduação, né? Porque é mais fácil de estudar. Simplesmente isso. As propriedades estão lá prontas para você trabalhar, né? Tem outros justificativos, mas essa é uma boa justificativa, né? Do porquê que a gente estuda equação de energia para fluido permanente. Então, a gente vai falar de que hoje, gente? Equação de energia. Lembra das energias? Energia cinética, energia potencial. Aí isso aí tudo vai ser lembrado hoje. Porque o fluido tem velocidade? Tem velocidade. Claro que ele tem velocidade. E se o fluido tem velocidade, ele tem energia cinética, né? Se você pegar uma porção de fluido assim se movimentando com velocidade v, aquela porção ali tem uma massa, né? Então aquela massa ali, né, vai responder a uma energia cinética. Tem energia potencial? É claro que tem energia potencial. Por exemplo, o encanamento da sua casa, né, seu apartamento, não sei, tem uma caixa d'água lá em cima do prédio, não tem? Lá está uma certa cota, né? A palavra cota aqui vai servir para a gente trabalhar como altura, tá bom, gente? Altura, cota. Ele lá em cima, ele está numa certa altura, né? Então, ele tem uma energia potencial gravitacional, né? Ele está numa certa posição dentro do campo gravitacional da Terra. Então, aquele conjunto de água lá, junto com a Terra, ele forma um sistema, né, em que troca energia. Qual a energia, então, né, que está no objeto quando ele está numa certa altura? Energia potencial gravitacional, né? Então, tem energia potencial também, o fluido? Tem. Com relação a alguma referência colocada em algum lugar, todo fluido tem energia potencial, né? Todo fluido tem energia potencial. Então, ó, a gente já identificou energia cinética, energia potencial. Tem outros tipos de energia, um fluido?
Ah, moleque. Aí tem sim. É o que a gente vai ver hoje, tá bom, gente? Tudo bem? Essa é a introduçãozinha da aula. Vamos pro livro aqui agora. Então, vamos aqui, ó. 3 tipos de energia, né? Vamos dar uma... Eu não quero dar uma lida nessa introdução aqui, não. Ah, mas aí fala da equação do balanço, né? Não, então tem que dar uma lida assim, ó. Ó, no capítulo 3, vamos ler juntos aqui, né? Vocês nunca leram livros, né? É bom que a gente lê. No capítulo 3, é livro de... Raramente alguém lê um livro texto, assim, da matéria mesmo, né? Raramente alguém dá uma lida, assim, no texto. No capítulo 3 foi introduzida a equação da continuidade. Aula passada. Retrasada. Essa equação conclui que, para que a hipótese de regime permanente seja verdadeira, a massa de fluido que flui para uma seção deve ser idêntica àquela que o abandona. Traduzindo essa frase, tudo que entra, sai. Pode-se, então, fazer um balanço das massas ou vazões em massa entre seções de entrada e saída de certo escoamento. Tá? Tá bom, gente? Tá entendendo o que ele está falando? O que ele está chamando de balanço, gente? A equação de balanço é uma equação que contabiliza tudo que entra e sai de uma certa região, né? Essa é a equação de balanço, né? O balanço. Por exemplo, o balanço da empresa é o quê? Você tinha um estoque, né? Aí você vai lá e vende parte do estoque. Aí você tem que fazer o balanço, você tem que ver qual é a quantidade de dinheiro que entrou e quais são os produtos que saíram, para ver se casa as duas coisas, né? Esse é o balanço. Entende essa noção de balanço aí, em termos de conferência de quantidades? Quantidades que devem se equivaler, né? Quantidades de coisas que devem se equivaler, gente, isso aí são os balanços da vida, né? Tá bom? Eu tô falando sozinho aí, gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando muito rápido grego? Não, professor, tá bom. Estamos entendendo. Bom? Então, a gente vai falar de equação de... A equação de continuidade, como eu falei, é uma equação de conservação de massa, né? O engenheiro gosta de usar essa palavra, de balanço, né? Balanço de massa. O físico fala conservação, né? Obrigado, Ana Paula. Mas aí agora a gente vai falar, nesse capítulo a gente vai falar também balanço de energia, né? Com base no fato de que a energia, ó, vamos ler essa frase aqui importante, ó. Com base no fato de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Nossa, esse cara deveria, eu como físico, eu leio essa frase aqui, fica assustadíssimo, né? Esse cara deveria demonstrar essa frase para mim, ó. Com base no fato, isso é um fato? Meu Deus, isso é um fato! Com base no fato de que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Essa frase eu tiraria desse livro. Faria um comment aí e falei, isso aí não é verdade não, viu? Ele tá afirmando, né, professor? Uma coisa que não é verdadeira, né? Essa coisa não é verdadeira. Tem vários fenômenos de criação de energia do nada, né? Quando você cria, por exemplo, a partir do vácuo, né? Pósitron e elétron, por exemplo. Tem vários, mas são fenômenos que acontecem no mundo subatômico, né? E tal. Enfim, existe uma conservação de energia envolvida ali, sim, tá? Energia e momento. Mas, assim, essa frase, isso aí são evidentes. Não é sempre que a energia se conserva, mas vamos assumir que essa energia se conserva sempre, porque dentro dos processos comuns, né? Para sistemas fechados, e aí que está a questão, nem todo sistema é fechado, né? Essa frase ela não é válida em todos os aspectos da natureza, né? Ela não é verdade dentro dos aspectos da natureza. Se for pensar dentro do universo como um todo fechado, ela é verdade. Mas se você pensar, por exemplo, dentro da sua geladeira, né? A energia que está se circulando ali, a energia térmica que está circulando ali, ela está variando o tempo todo. Tanto é que tem um condensador, né? Tem uma coisa que atrás dela ali que fica dissipando a energia, né? Enfim, eu não vou discutir, não. Eu estou discutindo física aqui. A gente está fazendo engenharia. A gente quer saber o seguinte: o cara está querendo dizer o seguinte, ó. Existe uma certa quantidade de energia no escoamento do fluido e que ela não é destruída, ela simplesmente é transformada de uma coisa para outra. É verdade, isso aí é muito verdade. Então tem uma equação, assim como a equação da continuidade é uma equação de balanço para massa, a equação de Bernoulli vai ser uma equação de balanço para energia. A equação de Bernoulli vai ser uma equação de balanço de energia. Qual a energia que está entrando? Qual a energia que está saindo? Lá a pergunta era, né? Qual é a vazão que está entrando? Qual é a vazão que está saindo? É a mesma. Agora aqui a gente vai falar assim, ó. Numa situação ideal, a energia nesse ponto é igual à energia nesse outro ponto. Entendeu o que vai ser a equação de Bernoulli? Numa situação ideal,
a energia nesse ponto vai ser igual à energia nesse ponto. Ah, como é que mede a energia aqui nesse ponto do fluido? Não sei. Aí vai ensinar agora pra gente. Ah, a gente sabe, né, gente? Energia cinética, mas potencial. Aí tem um outro tipo de energia que vai ser chamada de piezométrica. Olha aí, dando cenas do próximo capítulo. Bom, baseado no fato que a energia não pode ser destruída, mas apenas transformada, é possível construir uma equação que permitirá fazer o balanço das energias, da mesma forma como foi feito para as massas. Né? A equação para as massas por meio da equação de continuidade. A equação que permite tal balanço chama-se equação da energia. Equação de Bernoulli, tá? Ele não quis falar. E nos permitirá, associada à equação da continuidade, resolver inúmeros problemas práticos, como, por exemplo, determinação da potência de máquinas hidráulicas, determinação de perdas em escoamento, transformação de energia. Isso é verdade, gente. Eu já falei isso para vocês na primeira aula. Equação da continuidade, junto com a equação de Bernoulli, dá origem à explicação de muitos fenômenos, muito entendimento sai daí, entendeu? É coisa maravilhosa. A equação de balanço de energia é uma das equações mais importantes, né, da história, porque ela vai dizer como que varia a energia do escoamento de um fluido. E vamos lá, gente, 70% da Terra, para começo de conversa, é fluido, né? Ó, começou a chover aqui em casa. E caso acabe a energia, o meu PC desliga na hora. Ele não tem bateria, esse laptop. Por algum motivo, a bateria dele viciou completamente. Enfim, estou só avisando. Porque Goiânia, né? Choveu, acabou a energia. Essa equação envolve, em geral, uma série de conceitos novos e os estudantes de mecânica dos fluidos costumam ter certa dificuldade de sua assimilação. Por causa disso, nesse capítulo será realizada uma inversão que poderá parecer conceitualmente estranha. Ah, eu sou demais. Esse capítulo aqui é ele falando, eu sou demais. Ah, tô tão bom. Eu gosto muito desse livro por causa dessas coisas. Realmente, gente, quando a gente está aqui vendo essa matéria de fenômeno do transporte, talvez a sua física de mecânica, né, onde você estudou cinética, potencial, aquelas coisas, já ficou há 2 anos atrás, né? Às vezes. Então, ele vai revisar para vocês, olha que coisa boa, quais são os tipos de energia que existe. Deixa eu recapitular aqui, então. Essa introdução nossa foi o quê? A equação de Bernoulli é uma equação de balanço de energia. É isso. Ó, vou escrever isso lá no nosso... Vou escrever isso aqui no nosso slide, ó, como um primeiro ponto. A equação de Bernoulli é uma equação, vou grifar isso, né? Equação de balanço de energia. A equação de Bernoulli é uma equação de balanço de energia. Então, esse aqui é o primeiro tópico aí que apareceu na introdução, né? Aí eu vou dar uma explicaçãozinha aqui sobre o que é isso. Vou colocar uma letra menor um pouco. Botar na letra aqui 20 pontos. Então, balanço de energia. Balanço de energia. Energia. Contabiliza a quantidade de energia num ponto do escoamento. Num ponto do escoamento. Balanço de energia contabiliza a quantidade de energia num ponto do escoamento, né? Acho que isso é uma coisa que dá para ser depreendida, dá para ser compreendida aí dessa primeira leitura, né? Outra coisa, né? Aí uma coisa importante aqui, ó. Em situação ideal, isso não foi falado ainda, né? Mas eu já adiantei para vocês, então eu vou escrever. Em situação ideal, o que é ideal? Sem perdas. Vou resumir esse sem perdas aí, né? Em situação ideal, toda a energia do escoamento em um ponto deve se conservar. Pronto, isso aí é a equação de Bernoulli. Quer dizer, a equação da conservação da energia no escoamento. Toda energia do escoamento em um ponto deve se conservar. Então, esse aí é o primeiro tópico nosso. Né? Os pontinhos aqui de estudo, né? Para você aprender o que a gente está vendo nessa matéria. Deve se conservar, professor? Deve se conservar. Sem perda, né? Isso é de forma ideal, né? Em situação ideal, olha como é que eu escrevi ideal? Ideal. Em situação ideal, sem perdas, toda a energia do escoamento em um ponto deve se conservar. Carol, tá sem perda, né? Entendi. Entendeu?
Então, literalmente, gente, se vocês quiserem aqui, eu posso escrever a equação de Bernoulli para vocês, ó. Energia no ponto A igual a energia no ponto B. Tipo, vocês vão perceber até o final da aula que isso aqui é literalmente a equação de Bernoulli. Literalmente. A equação no ponto A é igual à equação no ponto B. Pega 2 pontos do escoamento de um fluido. 2 pontos quaisquer lá, né? Num tubo. Você calcula a energia nesse ponto A, a energia total nesse ponto A, e calcula a energia total no ponto B, dá o mesmo. Lembra, gente, exercício de conservação de energia mecânica? Você tinha que igualar a energia mecânica no ponto A com a energia mecânica no ponto B? É a mesma coisa. A resolução de equação de Bernoulli é tudo igual, né? Quem gostou, quem entendeu aqui lá, isso aqui já está pronto, né? A gente vai ver aqui. O que está faltando para nós agora é descrever o que é a energia de um escoamento, né? Porque a gente já entendeu cinemática. Cinemática é o estudo do fluido em movimento. A gente tem dois resultados importantes para começar a estudar a cinemática, né? Que é a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. A equação de continuidade é a equação de balanço de massa. Toda massa que entra é a massa que sai. Isso dá origem a uma equação para vazão, né? Vazão que entra é igual a vazão que sai. Vazão na seção A é igual a vazão na seção B. Agora, a equação de Bernoulli é uma equação para energia. A energia total num ponto do escoamento é a mesma energia em qualquer outro ponto. Por quê? A gente está considerando uma situação ideal, né? Escoamentos ideais. Não há perda de energia por atrito, por transformação química e nem perda de massa. Isso é o escoamento ideal, nesse sentido de escoamento, entendeu? Entendeu, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Eu estou só falando conteúdo, né, para vocês aqui, em termos eu estou dando explicações, né, mais aprofundadas, em termos de coisinhas mesmo. Vocês têm que saber, elas estão escritas aqui nesse slide que eu estou montando para vocês, ó. Tá bom? Espero que esteja sendo bom. Então, agora a gente vai vir aqui ver quais são os tipos de energia mecânicas associadas a um fluido. Pô, isso é muito importante, hein, ó. Vamos abrir aqui, ó. Tipos de energias mecânicas de um fluido. Quais são os tipos de energia mecânica de um fluido, né? Olha que coisa importante. Muito importante mesmo isso aqui. Very important. Very important. Muito importante mesmo. São os tipos de energias mecânicas de um fluido, né? Vou fazer melhor, peraí. Muito bem. Tipos de energia mecânica de um fluido. Vamos lá? A gente sabe elas já. A gente já sabe algumas, né? Primeira, energia potencial. Podemos ler aqui? Primeiro tipo de energia que a gente vai estudar, energia potencial. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Todo mundo levantou, porque isso é matéria de Física 1. É o estado de energia do sistema devido à sua posição no campo de gravidade em relação a um plano horizontal de referência. Putz, cara, essa definição dele ficou muito boa. Pirei. Raramente uma pessoa faz uma definição tão boa de energia potencial. Muito raramente. Putz, muito raramente alguém faz uma definição tão boa de energia potencial. Gostei muito mesmo. Pirei. Não sabia que esse cara sabia esse negócio de energia potencial. Ó, é o estado de energia do sistema. O estado de energia é um exagero, mas ok. Vamos lá, energia potencial. Energia associada à posição no campo gravitacional. Contada, né? Não. Energia associada à posição no campo gravitacional, não há craseado aqui. Esse negócio, o professor fala essas coisas, né? O professor, caso aqui, energia associada à posição no campo gravitacional, né? Aí o aluno entra aqui, entra no ouvido e sai no outro. Por quê? Porque é um conceito, né? E você, assim, infelizmente, né? Você fica assim, pô, como é que eu uso isso na prática? Isso é um conceito, isso aí não, né? Isso aí não é nada, isso não significa nada. Pô, não, ali dentro tem todo o conceito, né? Ali dentro tem toda a explicação da coisa. Só que como a gente ainda não fez o mestrado, não fez o doutorado e não aprendeu a tirar das palavras o seu conteúdo, né?
Então, a gente não gosta dessas definições. A gente quer saber como é que faz a conta, né? Então, eu vou lembrar para vocês como é que faz a conta aqui, ó. Porque todo mundo aqui sabe fazer essa conta de energia potencial gravitacional. Eu vou fazer um desenho aqui, eu nem sei se tem no livro, eu já vou adiantar aqui a matéria do livro, ó. Vamos adiantar aqui. Então, digamos que eu tenho aqui um eixo Y, ó, um eixo Z, vou chamar de eixo Z aqui, tá bom? Acho que o livro chama de eixo Z. Digamos que eu tenho o eixo Z aqui, onde eu posso marcar alturas nesse eixo Z. Posso marcar a altura nesse eixo Z. Tá joia, gente? Aí eu tenho um outro eixo aqui. Tem um outro eixo aqui. Sei lá, posso chamar de eixo X, qualquer eixo, isso nem vai importar, não. Importa para mim aqui é o seguinte, ó. Digamos que eu tenho uma massa, eu tenho uma massinha M aqui, eu tenho uma massa M. Eu tenho uma massa M aqui, ó. Essa massinha aqui é uma massa M e ela está a uma certa altura de uma referência. Aliás, melhor ainda, né? Vamos desenhar o plano. Vou colocar uma retinha, não. Chega, já não é mini mais, não. Vou desenhar um plano aqui, ó. Desenhar um planinho aqui. Mais ou menos isso, né? Vamos dar uma melhoradinha nele aqui. Esse ponto aqui. Pronto, agora virou um plano mais ou menos decente. Então, tem um plano aqui, né? Vamos colocar ele aqui. 2. Vou dar uma girada aqui nele. Não. Errado. Não, Zé, não quero girar ele assim. Acho que eu vou colocar aqui assim. Dá para entender, não dá, gente? Se eu colocar isso aqui assim, ó. É tipo assim, tem um plano, né? O eixo Z tá aí. Deixa eu ver onde eu vou colocar o X. X, Y. Aí já sei onde eu vou colocar o eixo X aqui. O eixo X está aqui, ó. Por exemplo. O eixo X está aqui. E o eixo Y está aqui saindo, né? Nossa, que desenho bom. Ficou legal esse desenho, cara. Ficou bacana, bacanérrimo. Gostei, gostei. Não tinha pensado nesse desenho ainda não. Então tem um plano horizontal de referência, né? Esse plano, digamos que aqui, isso aqui seja um plano horizontal de referência, ó, plano horizontal, né, de referência, que a gente vai simplesmente abreviar como sendo PHR. O que é o PHR? É um plano horizontal de referência. A partir desse, que aqui na figura é esse plano aqui, né? Deixa eu colocar uma setinha aqui. Esse plano aí. Esse plano aqui, né? É um plano horizontal de referência, o PHR. A partir desse plano, né? Um certo objeto, uma certa massa M, ele tem uma certa altura. Né? Ele tem uma certa altura aí, ó. Ele está a uma certa altura, né? Droga. Tava tão bonito. Meu traço. Tem que ser um traço de 2 linhas, 2 pontos. Ele está a uma certa altura aqui do chão, ó, desse plano. Está a uma certa altura desse plano aí. Está a uma certa altura. Né? E ficou muito xoxinho. Isso, agora ficou bom. Essa altura aqui, vamos chamar ela de H. Né? Essa altura aqui é a altura H. Né? Essa altura aqui é a altura H. Desenho a mão livre aqui. Vamos fazer um desenho a mão livre. Essa altura aqui é a altura H. Puxa. Tá dando para entender o desenho, gente?
A partir de um plano horizontal de referência, a sua massa está a uma altura h desse plano, do chão, né? O chão aí. Aí, nesse caso, você vai dizer que a energia potencial vale quanto? Quanto que é a energia potencial?